Revolução Francesa, pessoal. Agora o assunto aqui no Televestibulares, Rodrigo Eberhardt Museu Soma, é a série História, aula 11, La Révolution Française. Então vamos falar da Revolução Francesa. Que beleza, La Révolution Française. Então, partindo da Revolução Francesa, que foi um dos movimentos mais importantes que marcam a transição do mundo moderno, tá? A Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa, então, que foi a queda, vamos pensar assim, do absolutismo, ou seja, dos reis da França. O povo não aguentava mais algo de parecido no Brasil, né, hoje, só que é no Senado, né, e no governo em geral. O povo mamando, os políticos mamando nas tetas do povo. Então vamos ver aqui a queda da Bastilha, né, que é um movimento que exemplifica então a Revolução Francesa, queda do reinado. Então vamos lá. Essa principal revolução, a revolução mais importante da Idade Moderna, mudou a humanidade, pessoal. Para começar, ela influenciou a independência americana. Então os franceses foram muito modernos nesse ponto. Os ingleses também já haviam feito a Revolução Gloriosa, que a gente viu em 1689, criando uma monarquia parlamentarista. Parece que os reis, o povo já previa a queda dos reis, né? Tanto que na França foi inevitável. Então veja só, Maria Antonieta foi guilhotinada, né? Então 1789 a 1792. Então primeira fase, a fase da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte, de 89 até 91. Tomada da Bastilha, castelo do rei, abolição dos privilégios do clero e da nobreza, declaração dos direitos do homem e do cidadão, muito bonita essa declaração, Constituição Civil do clero, né? Aqui a declaração dos direitos, igualité, fraternité, né? Aqui do original, só para vocês saberem, aqui é original, né? Declaração original. Vou voltar aqui. Então, diminuíram o poder da Igreja, Constituição de 1791. Monarquia Constitucional, 3 poderes, Assembleia Legislativa, eleita pelo voto censitário de alguns cidadãos. Depois vamos vendo, ó. Depois Monarquia Constitucional, 1791 a 1792, partidos políticos, girondinos, alta burguesia, planície, classe média, e jacobinos, pequena burguesia, comerciantes e povo, né? Guerra contra a Áustria, Prússia, prisão de Luís XVI, vitória sobre os prussianos em Valmy e convocação da convenção, né? Foi feito posteriormente. Então, vamos continuar aqui. Depois da segunda fase, o que a gente vai ter? Então, a convenção, de 1792 a 94, eleita por sufrágio universal, votos masculinos, pressão da Comuna, os comunistas de Paris, né? B. Proclamação da República, depois, em consequência, né? E execução de Luís XVI. C. Golpe dos montanheses, jacobinos e mais radicais, período do terror, então, ditadura de Robespierre. E manda decapitar a maioria dos, inclusive Lavoisier, né? Lavoisier, que era químico, o pai dele era um coletor de impostos e foi guilhotinado também. Milhares de pessoas foram mortas no governo de Robespierre. Foi um terror, né? Dentre dessas surge a figura do Napoleão, mas com guerras externas, sistema métrico decimal, sistema internacional em Paris, né? Feito em Paris, de medidas, metro, tempo em segundos, né? Quilômetro, massa dada em quilograma, né? Tudo isso foi nesse período da Revolução Francesa, de la Révolution Française.
ensino primário obrigatório, o golpe de Nove Termidor. Depois teve um novo golpe, de Girondinos, né, contra os montanheses. Beleza. Aí vai acontecer o quê? O aparecimento então de Napoleão, general jovem, né? E aqui o lema da Convenção da Liberté, Igualité, Fraternité. Foi um grande legado da Revolução Francesa. Aí surge quem? Napoleão Bonaparte, grande imperador francês, né? Napoleão, jovem general, com 30 anos já era general do exército francês. Então, era napoleônica, 99 a 1815. Então, importância histórica. Manteve as conquistas da Revolução Francesa, né? Grande prestígio internacional, campanhas da Itália, no Egito, até a pirâmide do Egito. Dizem que ele bombardeou o nariz da esfinge, mas isso não é confirmado, né? Então, aí, primeira fase, o consulado, 1799 a 1804. Governo estabelecido, então, golpe de 18 de Brumário. Primeiro cônsul, depois foi feito um plebiscito e ele vira cônsul vitalício. Ideias ditatoriais, meus queridos, abram o olho. E aí, continuando, ó, realizações, recuperação econômica, financeira e reorganização administrativa. Ele reorganiza administrativamente a França. Preparação do Código Civil, as leis civis e concordata com a igreja. Ele deixa a igreja quieta, né? Na verdade, não quis muita treta com a igreja. Ele entrou na Itália, tomou lá Roma, então ele não quis muito problema com a igreja católica, mas rompeu com a igreja. E o Papa morreu de medo dele. Segunda fase, o Império. Ele se torna imperador com todos os direitos vitalícios, né? 1804 a 1814. Então, um regime despótico de governo, apoiado por plebiscito. Depois, características: guerras contínuas contra a Alemanha, contra a França, contra a Espanha, contra Portugal, contra a Holanda, a Bélgica, Inglaterra. Derrota naval na França em Trafalgar, com Wellington, o Nelson comandando as forças britânicas, e vitória terrestre em Austerlitz, a fronteira com a Bélgica. Então aqui mostra então a Nelson que ganha em Trafalgar, né? Uma derrota ali na Espanha, no mar da Espanha, muito grave, né? Grande. Aí C, decreta o bloqueio continental contra a Inglaterra, tentando bloquear a marinha inglesa. Então invadiram a Holanda, Estados da Igreja e Portugal. E aí uma consequência, Portugal, Dom João VI foge para o Brasil. Então o Brasil vira o centro do reino de Portugal, Brasil e Algarve. E o Brasil vira então o centro, vai para o Rio de Janeiro em 1808. Família imperial, né? Bom, daí, continuando a história aqui do Napoleão. Campanha da Rússia, uma loucura. Realmente o Napoleão tinha algumas coisas de louco. Além de ter encomendado a fabricação da margarina, que foi algo incrível, investido em ciência, Alessandro Volta, André Ampère, grandes cientistas da época, foram ajudados por Napoleão, mas Napoleão era meio maluco, quis invadir a Rússia, vejam aí. A Rússia era intransponável, porque era frio demais. Então foi um erro cometido também pelo Hitler, quase 100 anos depois, na Segunda Guerra Mundial. Mesmo erro que o Napoleão cometeu, o Hitler cometeu. Por quê? Tiveram que retirar suas tropas, começaram a morrer de frio, fome, as armas congelavam. Então, derrota de Napoleão em Leipzig, na Alemanha. Primeira abdicação do rei de Elba. Então, retorno dos Bourbons, o reino, né? Luís XVIII, tá? Então, eles retornam à França. Aí, terceira fase. Regresso de Napoleão de Elba, fuga de Luís XVIII, derrota definitiva de Napoleão numa grande batalha de Waterloo. Waterloo, que era próximo
a Bélgica. Então o pau comeu entre a Inglaterra e a França. Eles se degladiaram, os franceses tomaram o pau dos ingleses e aí perderam a guerra definitivamente. A briga começou para valer mesmo em Trafalgar, em vários lugares do mundo, até nas Antilhas. E Nelson foi brilhante no Trafalgar. E o Duque de Wellington, Arthur Wellesley, Duque de Wellington, então vence Waterloo, Batalha de Waterloo, que foi decisiva, tá? Nessa região perto da Bélgica, para acabar realmente com as pretensões de Napoleão de governar o mundo. Ele queria dominar o mundo, dominar sua megalomania, né? Aqui uma representação atual do que seriam os embates entre os ingleses e os franceses, né? Que mostrando o campo aberto, olha só, as espingardas, foi uma coisa muito forte, né? A briga entre franceses e ingleses no Waterloo. E era uma briga aberta, de peito aberto, lutavam de peito aberto, um atirando no outro. E nesse contexto, com uma estratégia mais fantástica de bloco que os ingleses faziam, uns abaixavam da frente, os outros atiravam, né? Seria uma loucura hoje, né? Então Napoleão perde a Batalha de Waterloo, a mais importante, isso já em 1815. Consequências para o Brasil, então, independência em 1822, 7 anos depois, chegada da família real em 1808, já também consequência da invasão napoleônica em Portugal, quando Dom João VI vem para o Brasil, traz 10 mil pessoas da sua comitiva, livros, dinheiro, traz tudo para cá, funda o Banco do Brasil, funda a Biblioteca Nacional, tá? Esses são o governo aqui no Brasil, causa uma inflação enorme na sua chegada, corrupção começa também para valer, né? Já tinha, né? Mas aí institucionaliza vários problemas que hoje a gente conhece no Rio de Janeiro e várias coisas importantes também. O Brasil talvez vire país mesmo aí a partir de 1808. Antes era uma colônia no longínquo Brasil, né? Portugal não queria muito saber da gente. Então, a ideia da Revolução Francesa vai muito além, tá? E foi influenciada pela independência dos Estados Unidos. Então, basicamente, a Revolução Francesa começa com a independência dos Estados Unidos, que causa, então, causada pelas próprias ideias francesas do iluminismo, né? De novas formas de governo, o povo governando o país. No começo virou um caos, né? A gente vê Robespierre, Napoleão, não conseguiram dominar totalmente a França. Depois Napoleão é exilado e envenenado na ilha, no meio do Atlântico, né? Ilha de Ascensão. E depois fica lá até a sua morte, né? Na ilha, fica lá exilado pelos ingleses, vamos dizer assim. Bom, acredito que ele foi envenenado com arsênico ou outro tipo de substância, ou realmente morreu de tristeza. Ninguém sabe exatamente a forma que ele morreu. A principal suspeita é que ele foi envenenado pelos ingleses, né? E então ficou exilado na ilha de Elba, depois na ilha do Atlântico. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa aula é muito mais importante do que vocês podem imaginar. Ela é a alma da democracia moderna, as ideias de liberdade, de voto das mulheres, de todos os cidadãos, a ideia do povo no poder, a ideia de controlar as massas também com a liberdade, a igualdade, também noções de socialismo nesse caso, né? E muito importante. E a independência pacífica do Brasil. No Brasil não teve uma independência brutal, como no México, como na Argentina, no Peru, Chile, comeu lá, né? Na Colômbia,
foram mais brutas a independência, né? Do México principalmente. Inclusive Napoleão, depois seu sucessor, o sobrinho, mandou tropas para o México. Teve influência também na América, né? Eles tentaram influenciar aqui. Só que aí depois de perdida a guerra, a França perdeu o Canadá, perdeu possessões na Índia, perdeu nas Antilhas, perdeu vários. A Revolução Francesa também, ela diminuiu o poder bélico da França. Claro, perdeu a guerra, uma guerra mundial contra a Rússia, contra a Alemanha, contra a Itália, contra todo mundo, Espanha, Portugal, Holanda, guerreou com todo mundo contra a Bélgica, né? Então tá aí o saldo. E depois houve uma progressão e depois tomada do poder de novo do sobrinho do Napoleão, fazendo guerra contra os alemães. Isso é posterior a esse evento. Então um grande abraço a todos e igualdade, fraternidade e liberdade a todos. Só relembrando que a Estátua da Liberdade também foi dada em homenagem à independência americana e ao iluminismo. Então lembrem que a Revolução Francesa tem ideais do iluminismo, novas ideias de racionalismo, do poder executivo, legislativo, judiciário no poder, queda do absolutismo, né? Então basicamente é isso. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.